Como vai? Eu estou aqui de novo para te falar de coisas muito importantes sobre a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos tomar conhecimento sobre o conteúdo de Daniel, capítulo 9. O nosso vídeo trata da importante revelação intitulada As 70 Semanas de Daniel. Porque Deus enviou o anjo Gabriel para responder a Daniel sobre o futuro de Israel, após um jejum prolongado de 21 dias. A resposta de Deus veio, trazendo revelações que valeram a ele, o intercessor, valeram aos homens e mulheres que estudam a Bíblia, como eu e você. E eu te convido para não somente estudar a Bíblia, mas para receber no seu coração a salvação em Cristo Jesus. Ele é o centro da Bíblia, é o salvador da sua alma. Jesus, ele nos livra da ira que há de vir. E é por causa disso que nós, preocupados com a sua alma, estamos aqui marcando presença e te trazendo o conteúdo bíblico para reforçar a sua fé, o seu conhecimento das coisas espirituais. Se você quer conhecer as coisas de Deus, é preciso orar. Oremos com base no Salmo 119, versículo 18. Ore comigo. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos compreender a palavra, para que possamos ter o entendimento da palavra. Me dá capacidade para transmitir estes importantes conceitos para esta geração, para que ela possa se abrir ao Espírito Santo e ser edificada em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero começar te dizendo que no capítulo 9, Daniel já é um homem idoso. O versículo 1 do capítulo 9 de Daniel diz que ele estava no primeiro ano de Dario. Então, aquele era, com certeza, o ano 536 a.C. Tudo que nós vamos falar se refere a uma comunicação entre um anjo de Deus e o profeta Daniel. Foi o ano 536. Nos versos 21 e 22 do capítulo 9, você vê Gabriel trazendo as informações sobre o futuro. Porque no verso 21 começa dizendo que eu ainda estava em oração e Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora eu vim para dar-te percepção e entendimento. O assunto se inicia no verso 24, quando ele abre a cronologia. Convém nós prestarmos muita atenção ao que o anjo fala da parte de Deus. Verso 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Conta comigo aí. 1. Acabar com a transgressão. 2. Dar fim ao pecado. 3. Expiar as culpas. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Cumprir a visão. 6. Cumprir a profecia. 7. Ungir o Santíssimo. Então observe que são 7 grandes propósitos, tá? Em uma outra ocasião nós podemos tratar sobre isso. Agora nós só vamos enumerar. Então, novamente, Deus está usando o princípio da pertinência, isto é, a oração de Daniel era sobre Israel e o seu sofrimento. Eles estavam deportados. Eles eram de Judá, mas tinham sido desterrados, quer dizer, tinham sido levados para a Babilônia. Por isso a resposta se refere unicamente ao povo de Israel e ao território de Israel. Veja que nada naquele momento foi falado sobre a igreja, porque se refere a outros povos e outras alianças. Eu estou trazendo para você uma interpretação desse texto profético dentro da ótica pré-tribulacionista, dispensacionalista, segundo a qual Jesus vai arrebatar a sua igreja e somente após isto acontecerá o arrebatamento.
Jesus vai arrebatar a igreja e somente após isso vai acontecer a grande tribulação, confirmando o arrebatamento antecede a grande tribulação. Grande tribulação dura 7 anos. No final da grande tribulação, Jesus vem para várias finalidades à terra, de um modo visível. E, entre outras finalidades, ele vem para estabelecer um governo de 1000 anos sobre a terra, conhecido como milênio. Maiores detalhes sobre as diferentes escolas de interpretação escatológica, eu te recomendo o nosso vídeo número 2 do nosso canal. Olha, agora no século 21, a maioria dos fatos de Daniel 9 sobre as 70 semanas se cumpriu. Falta apenas a grande tribulação. E olha, a grande tribulação consiste na 70ª semana. Vamos estudar o texto então de Daniel 9, 25 a 27. As previsões têm a contagem em semanas de anos, isto é, cada semana corresponde a 7 anos. As duas primeiras partes são 62 semanas mais 7 semanas, então daria 69 semanas. Nós estamos te trazendo a ideia de que entre a 69ª semana e a 70ª acontece um grande intervalo de tempo. É isso que nós estamos pontuando e observando na interpretação desse texto. Então veja, Daniel 9, o verso 25, ele prevê: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Confirmando estas previsões, primeiro que Judá retornará do cativeiro babilônico. Note você que no ano 536 a.C., o anjo está dizendo que serão decorridos 7 semanas. 7 vezes 7, 49. O anjo está prevendo que vai demorar 49 anos para Judá retornar para Jerusalém. Quer dizer, os habitantes de Judá, aquele povo, vai retornar daqui 7 semanas. As reconstruções, conforme você viu no verso 25, as reconstruções se dariam em circunstâncias difíceis. Ao nosso modo de ver, existem várias hipóteses, mas nós estamos estudando e te trazendo aquela que nós consideramos a mais válida. Ao nosso modo de ver, o decreto da reedificação de Jerusalém começa a ser referido, citado em Neemias capítulo 2, verso 1. O tempo está marcado ali dizendo, Neemias 2:1, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Veja você que do verso 4 ao 6, estamos observando dados e informações sobre o rei Artaxerxes publicando cartas do rei para homologar a ida de Neemias para reconstruir as ruas, reconstruir os muros e as portas, os portões de Jerusalém. Então, o texto se estende do verso 5 ao verso 9, né? E confirma a forma como isso aconteceu. Nós estamos te falando do livro do Dr. Alva McLean. Esse livro se intitula As 70 Semanas de Daniel. De acordo com estudos citados nesse livro, o 20º ano do governo Artaxerxes, do rei Artaxerxes, corresponde no nosso calendário ao ano 445 a.C.
Esse, então, é o início das 70 semanas, precisamente 14 de março de 445. Então segue-se uma contagem de tempo que vai coincidir com o dia 6 de abril do ano 32. É a contagem de tempo, é a contagem de tempo das 69 semanas. E são necessários cálculos, porque o ano judaico é um ano lunar de 360 dias. E o nosso calendário está baseado numa contagem em que o ano tem 365 dias e 6 horas, por causa disso tem também o ano bissexto, né? Então são necessários alguns cálculos bastante detalhativos. Esses cálculos foram feitos de várias maneiras, né? E no material do Dr. MacLean, as coisas são bem convincentes, né? E então no ano 32, no dia 6 de abril de 32, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e foi aclamado como rei. E isto aconteceu uma semana antes da sua crucificação. E aí observamos o cumprimento, né? Porque agora nós vamos ver o versículo 26, olha lá, a mensagem de Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então nós vamos confirmar estas previsões. Gabriel simplesmente está prevendo a vinda de Jesus Cristo, o Messias, que ele intitula como o ungido. A palavra ungido é do hebraico Messia ou o Messias, que no grego é Cristo. No grego a palavra é Cristo. Então estão previstos a vinda, a morte e a ascensão de Jesus, né? Porque já não haverá mais lugar para ele. Ele será morto. Jerusalém e o templo serão destruídos. É o conteúdo do verso 26. E tempos de assolação virão para Israel. Veja de novo, no fim das 69 semanas, morre o Messias. O templo foi destruído no ano 70 da nossa era, né? 70 depois de Cristo. E após isso, Israel foi novamente desterrado. A dispersão aconteceu nesta ocasião, conhecida também como diáspora. O texto termina falando de guerras até o fim, e isso foi o que aconteceu. Somente em 1948, uma deliberação da ONU oficializou o Estado de Israel na região da Palestina. Mas, note bem, nada foi revelado a Daniel sobre os tempos da graça. E nesse tempo, a salvação foi estendida a todas as nações. Esse tempo também é conhecido como o tempo dos gentios. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, 25 e 26, traz informações importantes, explicando que Israel não aceitou Jesus e então a aliança foi estendida a todas as nações. Observe você aí detalhadamente o Romanos 11, verso 25 e 26, né? Então, nesse texto está escrito que Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. É o tempo que nós vivemos. Também lá em Efésios capítulo 3, verso 2, Paulo afirma que a igreja é um mistério que havia sido omitido aos profetas do Antigo Testamento para ser revelado somente naquele tempo, no tempo da composição do Novo Testamento, no tempo que Jesus veio. Olhando para a Bíblia, vemos que Deus mantém os seus planos para com Israel. E hoje nós estamos na dispensação da graça ou no tempo dos gentios. Para Daniel, então, nada foi revelado. Mas vamos agora olhar o Daniel
9:27. Verso 27 diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Esse texto nos chama muita atenção porque é o único que ainda não se cumpriu. Desse modo, o verso 27 traz informações estratégicas que são de utilidade para nós, que estamos no ano 2020, pontuando mais com detalhes estas previsões. Primeiro, Gabriel prevê a vinda do anticristo. Ele diz que a grande tribulação vai durar 7 anos. E, com base em outros textos bíblicos, nós sabemos que nesse caso os 7 anos são literais. E uma coisa muito importante, um acordo internacional marcará o início da grande tribulação e o anticristo romperá o acordo no meio da grande tribulação. O fim do anticristo está decretado pela iniciativa de Deus. Eu chamo a sua atenção mais uma vez. Esse conteúdo foi trazido por um anjo de Deus a Daniel no ano 536 a.C. Então observe essa ilustração que faz uma síntese do cronograma que nós estamos apresentando, né? Uma síntese do texto. Acho que eu sou da opinião que nós precisamos nos basear nas Escrituras e não em previsões bombásticas ou especulações de pessoas para compreender o futuro. A Bíblia está prenunciando o que virá. Veja na ilustração que todos os eventos previstos aí, traçados numa linha do tempo, né? Os anos estão escritos em vermelho, né? Desde 445, que é o início das 70 semanas, e depois ali pontuado em vermelho o ano da morte de Jesus, e um intervalo nessa contagem de tempo. Estamos agora em 2020, portanto, já se passaram, desde 445, já se passaram 2.465 anos, e a grande tribulação vai se iniciar quando o anticristo fizer um acordo internacional, e dentro deste acordo internacional Israel vai participar. E só que tem uma coisa: aos olhos dos pré-tribulacionistas, entre os quais eu estou, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Por isso, vamos nos preparar. Olha, obrigado pela sua atenção. Vamos continuar interessados em saber sobre os grandiosos planos de Deus para o seu povo Israel, os grandiosos planos de Deus para todas as nações, para a sua família e para você. Nós precisamos estar preparados, porque virão terríveis tempos de castigos de Deus sobre a terra. Até uma próxima oportunidade, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue te abençoando.